última entrevista do programa de hoje, que vai ser com a jornalista e consultora em comunicação Áurea Regina de Sá, que está estreando hoje com a coluna Comunicação Pessoal e fala direto de São Paulo com a gente. Boa tarde, Regina, seja bem-vinda. Boa tarde, Daniele. Como vai? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Então, Regina, quando o clima dentro de uma organização não vai bem ou um relacionamento interpessoal passa por dificuldades, é comum nós ouvirmos a frase: é problema de comunicação. É comum também que se coloque a culpa no outro, né, por causa do tal problema de comunicação. Mas e nós? Qual a responsabilidade de cada um de nós nesse processo de comunicação, hein, Regina? A culpa nunca é do outro, né, Daniela? É importante que o comunicador se responsabilize pela sua própria comunicação e possa encontrar formas de se comunicar, se relacionar melhor com as pessoas. Esse é um sinal, inclusive, de maturidade emocional. Significa dizer que quem percebe a sua responsabilidade na comunicação com o objetivo de ter relações saudáveis, é bom frisar isso, né? Não é um simples comunicador, é aquele que está comprometido em ter relações saudáveis. Ele entende que nada é pessoal, ele respeita o outro, ele sabe que o outro pode ter um nível diferente de entendimento, que pode estar se sentindo mal por algum motivo naquela relação, que pode até estar com ciúmes por causa do desempenho do colega. Pode ser tanta coisa. Então, a empatia é fundamental também nesse processo. E me diz uma coisa, Regina, o que um comunicador consciente deve, então, fazer, né, para manter essa relação saudável e se comunicar de forma adequada? O primeiro movimento é a investigação. Então, o comunicador consciente dos benefícios que ele pode ter numa relação saudável, ele vai pesquisar. Por exemplo, se questionando de que forma eu posso dizer o que eu quero dizer e ser mais claro, né? E não pensar, aquela pessoa é muito burra, ela não entende o que eu falo nunca, né? Então, a responsabilidade é sua, não é a culpa do outro. Um outro questionamento pode ser, de que forma a minha comunicação pode ser simples para realmente comunicar? É aquela história de gente que fala difícil e exige que todo mundo entenda. Então, isso está relacionado ao uso do nosso idioma, o português e não o inglês. Está relacionado ao uso de siglas, jargões corporativos, que podem ser muito, muito claros no ambiente que você circula, mas tem gente de fora desse ambiente que não está acostumado, né? Outros públicos. Então, é aquilo que a gente costuma falar. Você quer se comunicar bem ou você quer falar bonito? Sim. É importante, acho que os dois no processo, né, Regina? Falar bonito no sentido de achar que falar de forma sofisticada é bonito. Não é bonito porque não comunica. Sim. Então, usar palavras de dicionário, palavras, termos complexos, talvez o público ou o interlocutor com quem você lida não compreenda e ele vai fazer cara de ué, talvez ele não questione, não te dê o feedback apontando, olha, eu não compreendi essa palavra que você acabou de usar, você pode me explicar? E se ele não fizer isso, a comunicação não flui, então a pessoa vai falar sozinha. Na verdade, ela não quer um diálogo, ela só quer falar. Que é um monólogo, né, Regina? É um monólogo, E me diz uma coisa, de forma prática, o que você indica para que numa empresa a comunicação possa fluir sem a famosa rádio peão? Tem vários nomes, na verdade, né, em várias partes do país, né, sem que as fofocas aí possam atrapalhar tanto no processo de produtividade ou ainda, de repente, até mesmo contaminar esse ambiente da organização, da empresa? Ótimo. Em primeiro lugar, é importante que os líderes fiquem com os ouvidos muito abertos para pescar quando esse tipo de comunicação truncada acontece. Às vezes pode ser até uma comunicação maldosa, que pode repercutir negativamente e agir imediatamente. Tentando encontrar quem está no começo dessa história, quem começou com essa comunicação e pedir os esclarecimentos, né? É interessante a gente pensar que qualquer meio, por exemplo, uma organização, um mundo corporativo, é como se fosse uma rede social. Sim. Então, se alguém publica na rede social alguma coisa que mostra alegria porque teve um projeto aprovado, como é que as pessoas vão interagir? Elas vão comentar parabenizando? Ou vão reconhecer as habilidades dessa pessoa? Ou talvez houvesse alguma manifestação de inveja, provocações, em vez de curtir com amorosidade, vai colocar a carinha de ódio, né? Numa empresa é a mesma coisa. Então, como repercutem mal esse tipo de manifestações nas redes sociais, isso também acontece dentro do ambiente corporativo. E é importante que esse comunicador possa entender que imagem ele quer ter. Se ele fizer comentários maldosos, se ele provocar fofocas ou
provocar mal entendidos, como a comunicação truncada, talvez a imagem dele não seja positiva, né? Então, a atitude do líder, nesse caso, seria, no final do processo, como alguém que apaga um incêndio, mas é importante pensar na prevenção disso. Por isso, a recomendação que eu faço é que se dissemine as virtudes no ambiente corporativo. Virtudes são boas práticas, empatia, honestidade, gentileza, generosidade. Isso pode ser praticado por qualquer pessoa em qualquer lugar. E é importante que a gente reforce isso dentro do ambiente corporativo, porque assim as pessoas vão ser convidadas a se aprimorar como ser humano, e a consequência disso é uma comunicação mais respeitosa, mais saudável, sem crise, né? A comunicação não é técnica, não é simplesmente uma lista de passos para se comunicar bem. É importante que a gente possa se comportar adequadamente para ser um comunicador melhor. E isso vale, né, Regina, não só no ambiente corporativo, mas também nas nossas relações do dia a dia, né, no nosso cotidiano. Todo dia, todo momento é uma oportunidade para praticar virtudes, e eu gosto daquela máxima assim, eu quero que ao final dessa conversa você possa sair melhor do que quando chegou, e eu quero poder proporcionar isso no que tiver ao meu alcance. O contrário não seria benéfico nem para você nem para mim, então não vale a pena. Isso tem a ver também com a intenção, né, do ato de comunicar, né, do que eu quero, na verdade, com aquele ato de me comunicar com o outro, né, Regina? Mas é importante questionar se eu quero a controvérsia, se eu quero a intriga, por que eu quero isso? Né? Se a gente encontra um benefício nisso, pode ser importante refletir se vale a pena manter esse desejo. Eu vejo que o caminho contrário seria mais positivo. Eu quero relações saudáveis, eu quero que as pessoas possam tirar proveito das relações e não se prejudicar a partir da comunicação que eu proponho fazer. E parar com aquela história, né, de que se a gente não, se essa nossa comunicação ela gerou um conflito, é porque a culpa não é minha, a culpa é do outro. É importante que a pessoa ela tenha essa consciência e se responsabilize também, né, Regina? Como em tudo, né? Como em tudo, nós que somos adultos, nós não devemos mais colocar a culpa em ninguém, né? Nós somos autônomos para tomar as decisões e temos que ter clareza das consequências de cada decisão tomada. Por isso é que é importante olhar para a comunicação como um resultado do comportamento e investigar internamente se esse comportamento está indo para um lado perigoso, confuso, ou se eu estou realmente contribuindo de verdade para me comunicar amigavelmente com as pessoas, por mais que a situação seja de crise. Não estou dizendo que todo mundo tem que sair de mão dada, sorrindo e pulando saltitante. Mas é importante que a gente possa ter a intenção positiva de contribuir. Eu aposto nisso. É assim que o mundo pode evoluir, andar para frente, não o contrário. Então, tá bom, Regina. Bem, o bate-papo foi ótimo, mas a gente está chegando ao final. Regina, inclusive aqui do nosso programa, eu te agradeço por ter participado aqui com a gente. Eu falei com a Áurea Regina de Sá, que é jornalista, coach de comunicação e autora do livro 99 Dicas para Aparecer Bem na Imprensa. Ela que estreou hoje aqui com a gente no CBN Amazônia Notícias. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde.